Olá, eu acabo de ver aqui o Roda Viva com o Felipe Neto. Estava ansioso por esse programa, porque eu fiz um vídeo sobre ele semana passada, sobre como a esquerda, a dita esquerda, vinha batendo nele e continua batendo e continuará pelo visto, porque a esquerda não perdoa quem erra e adora jogar as pessoas no colo da direita. Não por um acaso, o próprio Felipe Neto ele diz que ele foi um cara que abraçou o reacionarismo por conta de uma formação que ocorreu na vida dele. Ele era um cara da igreja, provavelmente evangélico, né, ou pentecostal, não sei, ou se uma igreja reformista, mas ele não encontrava abertura, provavelmente, né, isso ele não diz, mas ele não encontrava abertura, provavelmente, no seio da esquerda, no trabalho de base, em uma outra forma de olhar o mundo. Né. Ele era prenhe dos comportamentos culturais solidificados, sedimentados, através da criação dele, daquele cara de uma periferia da zona norte do Rio de Janeiro, tá entendendo? Do buraco do Tatu, é isso? É buraco do... eu não sei o nome do bairro dele. Eu fiz umas anotações aqui. Ele começa o Roda Viva falando sobre um meia-culpa, fazendo um meia-culpa sobre o impeachment, que ele trata por golpe, o impeachment de Dilma Rousseff, que na época ele foi a favor. E que ele não tinha noção, mesmo ele já tendo voltado, né, ele fala da trajetória dele um pouco assim. Olha, eu fazia vídeos até com óculos escuros, que é quando eu conheço o Felipe Neto, depois eu nunca mais vou vê-lo. E ele falava só de política e era cheio de palavrão. Lembra um cara aí, parecido, né? E aí ele sai das redes sociais, aí ele volta. E quando ele volta com uma adaptação de um trabalho mais infanto-juvenil, para a família inteira poder ver, sem comportamento abusivo, sem xingamento, esse tipo de coisa. Só que aí ele volta para a política, sempre batendo contra o PT, naturalmente, ele volta inclusive na época do impeachment de Dilma. Então ele faz vídeos chamando o impeachment, apelando para esse tipo de coisa. Ele faz o meia-culpa, porque ele diz que ele começa os vídeos a fazer quando ele tinha 22 anos, agora ele tem 32 anos, faz 10 anos que ele está fazendo o canal dele lá com 35 milhões de inscritos, acho que é isso. E ele faz o meia-culpa e ele diz uma série de coisas sobre essa situação dele não ter se portado bem em relação ao impeachment da Dilma, porque ele vê o acumulado das questões hoje, né, o reflexo das atitudes dele. Inclusive, enquanto eu estava vendo, estava o Galãs Feios fazendo uma live, e a live estava dizendo assim, se você é a favor do impeachment da Dilma, você não entendeu nada. Aí tem uma imagem do Felipe Neto e uma imagem da Vera Magalhães. Né? O que quer dizer esse enunciado do Galãs Feios? Quer dizer o seguinte, eles deixam entender, você tem que clicar para ver, mas eles deixam entender pelo título e pelas imagens ali colocadas que um daqueles dois, ou ambos, foram e continuam sendo favoráveis ao impeachment de Dilma. Né? Então isso é um baita de um clickbait, e é por isso que eu falo que o Galãs Feios são as blogueirinhas da esquerda, é o tititi da esquerda, né, da dita esquerda, pretensa esquerda, e eles gostam de fazer um clickbait, como a maior parte desses caras que cresceram muito na internet fazem isso, não são honestos comigo ou com você. Né? Ele fala, inclusive, nesse momento, que um jovem acha que sabe tudo. Ele começa os vídeos com 22 anos e quando tem muita difusão o conteúdo dele, muita visualização, não é uma maneira boa de amadurecer. Ele dá isso, ele dá essa frase. É uma frase muito interessante. O rapaz está com uma percepção muito apurada das coisas, em alguns aspectos, em outros aspectos não. Né? Ele fala o seguinte, por exemplo, um cara que faz vídeos sobre Minecraft e humor, e isso é abraçado pelas pessoas, né, ele quer dizer, é um sinal de carência. Né? E aí depois ele vai arrematar e fala, falta de educação no nível básico, fundamental e superior, falta de educação nos municípios, nos estados e na União, na federação. Então, ele vai arrematando, é lógico, ele ainda está botando uma pecha de culpa em todo o acumulado da educação desse povo, a partir do nosso povo, a partir de muitos governos, desde a redemocratização, quando ele inclusive nasce. Ele nasce em 88, segundo ele fala no Roda Viva. Né? E aí ele fala um pouco, por exemplo, ele vai falar uma hora sobre a questão da meritocracia, eles entram nesse assunto. E ele fala que não existe meritocracia porque a sorte dele ter virado o que ele virou, um rapaz de periferia da zona norte do Rio, só que branco, hoje um cara rico, não significa que ele é um cara meritocrata, que ele cresceu bem porque ele se esforçou, não. Significa que ele é a exceção, que todo mundo que ficou lá no bairro dele, onde ele nasceu, onde ele viveu e cresceu, não ter alçado o mesmo patamar
de consumo, o patamar social, socioeconômico que ele está hoje, significa que aquelas pessoas realmente demonstram que não existe meritocracia, que não tem como você colocar meritocracia entre um homossexual e um heterossexual, entre um preto e um branco, entre um rico e um pobre, entre um homem e uma mulher. Não existe questão de meritocracia. Outra visão apuradíssima que o coloca léguas de distância do pensamento liberal e do pensamento neoliberal, que é aquela coisa do ego, aquela coisa própria do indivíduo que vence sozinho sem depender de ninguém. Não. O Felipe Neto compreende muito bem que ele está situado num setor e que para ele chegar onde ele chegou, ele precisou de muita gente, desde gente compartilhando os vídeos dele, desde agora uma equipe das empresas dele que vão pensar um roteiro junto com ele, que vão dar difusão desse vídeo. Quer dizer, ele entendeu que ele está no jogo, que ele entendeu que isso aqui tudo é um jogo, é um grande tabuleiro, e as peças têm que ser movimentadas para sucesso ou insucesso de alguém. Quando ele fala isso, inclusive ele vai entrar nessa frase, quando você é o suprassumo das... Ele queria falar das minorias sociológicas, mas ele não acessou esse conceito. Aí a Vera Magalhães, ela interrompe ele e fala das maiorias, porque mulheres são maiorias, porque a própria Vera Magalhães não tem noção nenhuma sociológica do conceito de minoria sociológica. Sim, as mulheres estão em mais números na sociedade brasileira. Os pretos estão em maior número na sociedade brasileira também, né? Os pobres estão em maior número na sociedade brasileira. Só que são considerados minorias sociológicas. Por quê? Porque as decisões do macro poder, as decisões, né, a parte decisória da sociedade não parte dos pretos, dos pobres e das mulheres, muito pelo contrário, parte de homens brancos como eu, Felipe Neto, que mesmo eu e ele, tendo questões de ter vivido numa pobreza, né, cheguei a morar na rua, uma série de coisas, o Felipe Neto tem noção de que são caras como nós que detêm hoje o poder, são caras como nós, como o Bolsonaro, como o Luciano Huck, como o Ciro Gomes, são homens brancos, de classe média alta, classe média baixa, mas que vão, né, e lógico, eu não estou dizendo que eu tenho poder nenhum, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, normalmente é um cara muito parecido comigo, né, e não com os meus primos, e não com a minha mãe, e não com as pessoas pobres mesmo, da minha família e da sua, sei lá, que vão deter o poder, que vão poder estar falando aqui numa boa, com tranquilidade, sem sofrer ojeriza de início. A partir do que fala, assim, mas não visualmente, porque há uma construção sobre isso, compreende? Uma construção estética, e uma construção até que permeia a ética. Esse cara falando vale, aquele cara falando não vale, né? Então, a própria... aí é um problema, porque ele vira e fala assim, ele afirma, né, que ele é pautado pela imprensa, que ele não vê comentários do Twitter ou comentários no YouTube. Ele vê comentários da imprensa, ele lê a imprensa e ele manifesta que a galera tem que assinar a imprensa se você tiver possibilidade e tal, e que é a imprensa que pauta o Felipe Neto. Esse que é um problema, né? Porque hoje mesmo o Felipe Neto solta um Twitter, me mandaram esse Twitter, que fala o seguinte, ele vai falar mal, lógico, do Bolsonaro, e ele fala o seguinte, que isso é uma visão ultranacionalista do Bolsonaro. Eu acabei respondendo esse Twitter do Felipe Neto, dizendo o seguinte, olha, Felipe Neto, rapaz, está errado, porque o Bolsonaro não é nacionalista. Ele chama de ultranacionalista o Bolsonaro. O Bolsonaro não é nacionalista, ele continua sendo ultra, mas ele é ultra entreguista, ele é ultra antipátria e antipovo. Nisso ele é ultra, mas nacionalista ele não é. Ele não tem qualquer elemento de nacionalismo reunido nele, ele não tem qualquer elemento patriótico reunido nele. Tem que parar, e inclusive se você não se pautasse, Felipe Neto, por essa visão da imprensa, essa visão até romântica da imprensa, claro, cumpre um grande papel, mas a própria imprensa, ela é formada por pessoas como Vera Magalhães, que não bate lá com cré, entendeu? Que é complicado. Ela não tem acesso a uma série de formações, uma série de conceituações, e ela não tem até um próprio traço empático de se colocar no lugar. Tanto isso é verdade que na própria grande imprensa, na grande mídia, não há espaço para nacionalistas. Nacionalistas de esquerda ou de direita não há espaço. Porque o debate tem que sempre permear em torno do que o Brasil não reúne em si, na sua população, elementos capazes de emancipá-lo. Que isso tem que vir lá de fora, ou seja, como fôssemos nós, e ainda somos, uma colônia, ou uma neocolônia, em que o que vai vir para salvar essa nação é um elemento estrangeiro da esquerda ou um elemento estrangeiro da direita. São formações que vêm de fora para dentro e não saem aqui de dentro para fora.
Entendeu, Felipe? Eu tô falando, né, em primeira pessoa como se o Felipe estivesse vendo isso. Tomara que veja, duvido que veja. Mas eu tô falando como se eu estivesse conversando com ele mesmo. Talvez você ajudando, você consegue fazer esse vídeo chegar a ele. E a parte legal, né, tem uma parte aqui que eu achei fantástica a visão meritocrática dele, eu anotei aqui. E tem uma aspas dele aqui também que é muito interessante. A política vive de engrenagens. Não existe salvadores da pátria. Não existem salvadores da pátria. Eu fico muito feliz do Felipe Neto estar acompanhando o Ciro Gomes, porque essa é uma fala típica do Ciro. Eu nunca vi o Amoedo falando esse tipo de coisa. Eu nunca vi outros caras falando esse tipo de coisa. Todo mundo quer assumir uma coisa de um protagonismo e muito individual. Aliás, um liberal faz isso. Eu vou fazer, eu vou acontecer. O Bolsonaro, em seu traço, né, de conversa com o Guedes, que é um ultraliberal, ele age muito isso, assim. E tem essa coisa do sebastianismo, já que você, Felipe Neto, é de uma família de portugueses, você deve saber dessa questão que é o sebastianismo, o Sassamutema, o salvador da pátria. E o Ciro fala muito disso, que não vai vir descer um cara, estralar o chicote, resolver as questões, não vai rolar. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Política é isso mesmo, são engrenagens. E a gente tem que fazer o quê? O azeitinho da máquina. Sempre fazer com que as engrenagens caminhem bem, elas se tortuem, né, e para que e a máquina toda seja mexida, então, se movimente dessa maneira, né? E aí ele fala no final ali, mais pro meio do programa, mas no final das minhas anotações, até porque já está longo, que ele está entre os limites de Ciro Gomes e Amoedo, né? E isso me faz voltar a falar uma coisa, é gratificante ouvir um negócio desse, e me faz dizer uma coisa para vocês e para o próprio Felipe. O cara não precisa largar o bolsonarismo e ser um cara igual a mim. Ele não precisa largar o bolsonarismo e ser um cara igual ao Amoedo. Ele não precisa largar o bolsonarismo e ser igual ao Ciro ou ser igual ao Lula. Ele não precisa. Ele só precisa rechaçar a não política que é o próprio Bolsonaro e o bolsonarismo em si. Então, para mim, na minha cabeça, mesmo que a esquerda não goste disso, eu tenho camaradas que são totalmente contrários a essa minha ideia, eu acho que a gente tem que unir todos, esquerda, centro-esquerda, centro-direita e até a direita, todos contra a não política que é o Bolsonaro. Tem que ser dessa maneira, senão ele vence. Por quê? Porque, como o próprio Felipe Neto falou, e falou muito bem, aquela questão do paradoxo da tolerância. Se a gente tolerar os intolerantes vencerão. Não podemos tolerar os intolerantes. Intolerância completa para um intolerante. É matemático. A intolerância, esse não que é o in, né, o prefixo da tolerância, a intolerância é um negativo. Se a gente intolerar a intolerância, é negativo com negativo, dá um positivo. Ou seja, haverá tolerância desta maneira. Agora, não dá pra gente... Isso é uma questão lógica, tá? Então, não dá pra gente tolerar os intolerantes, porque senão eles vencem. E é o que está acontecendo. Fake news, discurso de ódio, não política, não evolução humana. Um discurso intolerante quanto à ciência, por exemplo. O que vai fazer isso com toda a sociedade? Vai deixar a sociedade não científica. Isso é ruim para a sociedade. Ela não progredirá. Quem sobrar aí vai deter o controle do amanhã. Então a gente não pode ser tolerante com esse tipo de coisa. O Bolsonaro tem que cair. Para ontem, Felipe Neto está certo quando ele diz que no segundo turno, qualquer um contra Bolsonaro. Qualquer um, é isso mesmo. Desde que não seja igual ao Bolsonaro. Porque se for Bolsonaro e um outro cara, um elemento muito parecido com ele, não dá também. E aí acabou a democracia, entendeu? Então, muito legal, gostei pra caramba desse Roda Viva e queria deixar aqui minhas reflexões acerca do tema para vocês e pedir para vocês aí que nesse Nada Mais Com Cigarro, vocês compartilhem, se puderem fazer chegar isso ao próprio Felipe Neto, legal, legal. Meu nome é Vina Guerreiro e deixa o legal, ilegal, comenta no final e pega no meu YouTube um abacate sebastianista. Tchau, tchau.